Todos, todos muito bem-vindos. Vamos para a nossa live hoje em plena véspera de feriado. Vou chamar novamente o nosso convidado de hoje. Só um pouquinho na paciência de vocês. No Uniclex e vai estar aqui hoje passando toda a experiência dele para vocês. Só esperar que ele entre. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Fabiola, boa noite. Boa noite, Aniele, Mônica, Salete, André. Entrou não, André. Você dizendo que entrou, mas tu não entrou não. Agora sim. Agora acho que vai, gente. André, tá me escutando? Vamos começar, André. André, tá me escutando? Meu gato quer participar da live também, gente. Começou a miar aqui. Por favor, não reparem. O André não está conseguindo entrar. Deixa eu ver novamente o que está acontecendo. Oi, Oi, André, boa noite. Tá me vendo? boa noite, estou te vendo. Mas eu não tô vendo você, não. A tua câmera tá... Ah, Opa, agora agora sim. sim. Desculpa, eu estou Aê, acostumado a conseguimos. participar de live no Instagram, gente. Desculpa, boa noite a todos. Não esquenta a cabeça não que isso acontece mesmo. Esse é o nosso mundo online, né? Seja bem-vindo. E, Na hora que a internet trava, computador falha, tudo acontece. Mas no final dá certo. graças a Deus, estamos aí. Vamos lá, Boa André. Deixa eu noite. ver só quem está aqui com a gente e já vamos começar. Bom, vamos lá, né? Começo me apresentando e depois eu dou abertura para que você se apresente e fale um pouquinho com a gente também, tá, André? Tá ótimo. Então vamos lá. Gente, boa noite a todos mais uma vez. Finalmente, o nosso convidado de hoje conseguiu entrar. Vamos iniciar uma live hoje bem interessante, nessa véspera de feriado, falando sobre uma prova tão temida pelos enfermeiros que querem trabalhar de forma legal nos Estados Unidos, que é o NCLEX, né? Uma prova de licenciamento profissional que o enfermeiro precisa da aprovação, né? É um dos critérios necessários para que ele consiga alcançar o sonho para trabalhar nos Estados Unidos. E hoje estamos com o nosso assessorado, o nosso colega André Luiz, lá de Brasília, que esteve recentemente aqui em São Paulo para poder fazer o NCLEX e está com a gente hoje aí para poder passar um pouquinho da experiência dele para a gente e para dar uma animada em vocês aí e entenderem que o processo é difícil, mas não é impossível, né, André? É isso aí, gente. Então, André, Com o por Nest gentileza, Grupo, com a ajuda da Viva e todo o grupo Nest, a gente consegue passar nessa prova. então, por gentileza, se apresente, André, e já vamos começar a te crivar de perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Pô, eu sou enfermeiro, né, André? Trabalho aqui em Brasília. E fiz a prova agora recente, né? Achei bem prova bastante trabalhosa, mas graças a Deus com as orientações consegui a aprovação. E André, aí? E aí? travou? Não, é Deu isso. uma congelada aí. Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre você, André. Você já é enfermeiro, já tem um tempinho também, né? Atua aí em Brasília. Fala um pouquinho sobre essa tua Sim, atuação aí pra gente. sim, sou formado desde 2008. Trabalho aqui em Brasília no Hospital Universitário de Brasília, HUB, e no Agarram, que é o Hospital Regional da Asa Norte. Minha experiência é em cardiologia, clínica cirúrgica, clínica médica. Sou dessa área aí, gosto de enfermaria. Bastante experiência, né, André? Bastante experiência aí nessa área de clínica, a saúde do adulto e do idoso em geral, né? Já tenho aí uns 15 anos trabalhando, né, nessa mesma área. Ô, André, e com essa experiência toda que você tem aqui no Brasil, conta um pouquinho pra gente o que que te fez acender essa luz aí no seu cérebro de imigrar e trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente da tua experiência pessoal, como é que você descobriu isso, o que que te moveu, né, a querer ir para outro país e trabalhar como enfermeiro. Sim, há alguns anos, há uns 4 anos já que eu tenho a ideia de ir para fora, de morar fora, buscar melhores
condições de trabalho, condições de remuneratórias também, sem dúvida, claro, dinheiro é importante, mas na minha opinião, para mim não é só isso, né? Penso também na qualidade de vida, na experiência, no currículo, melhorar meu currículo, experiência profissional. E, assim, estava meio chateado com a minha rotina aqui. Apesar de eu ter dois empregos, trabalhar em dois lugares, ser concursado, mas acendeu essa vontade. Meu irmão mora em Londres, e aí eu ficava vendo ele lá no país, vivendo uma nova vida, né? Vontade também, eu acho que o principal no meu caso foi a, essa vontade de começar de novo, assim, um lugar diferente, conhecer novas pessoas, ter essa experiência mesmo de morar e trabalhar fora. Mas eu não queria ir de qualquer jeito, né? Eu não queria ir, né, abandonar meu emprego aqui, não ser uma coisa certa, né? E de forma ilegal, né? Jamais. Então, eu descobri o Nest Group no Instagram, comecei o processo mais ou menos um ano e uns 3 meses, e graças a Deus até agora tudo está se encaminhando muito bem, tudo está indo muito bem. Você tocou num assunto bem interessante na sua fala, André, em relação à imigração legal, né? Muita gente está preocupada com essa deportação que está acontecendo nos Estados Unidos. Gente, a deportação, por enquanto, são para imigrantes ilegais. Você, enfermeiro, entra pela porta da frente, você entra com green card. Aí, detalhe, depois de 5 anos vivendo no país, com esse seu green card de trabalho, você pode pedir cidadania depois. Então, não esquentem a cabeça com isso, não se preocupem, porque até o momento que nós temos de informações concretas é que o problema é com a imigração ilegal. Aí o André, no processo, assim como muitos enfermeiros, vão entrar pela porta da frente como imigrantes legais no país, né? Não é segredo para ninguém que os Estados Unidos está com uma carência imensa de enfermeiros por lá, e por isso buscam em outros países. Um dos motivos também pelos quais leva a gente a buscar, né, André? Logicamente, a Sim, valorização é, profissional é incomparável, mas também tem vaga pra caramba, né? A gente tem tempo de se preparar e concorrer a essas vagas. Não é uma coisa impossível de conseguir, né? tem, cada dia fica mais próximo, no meu caso, né? E de outros colegas também, né, que Com estão fazendo certeza. o processo. E Gente, se também tiverem dúvidas, vão vejo mandando aí que o relato, André vai respondendo para vocês, ok? também vejo muito relato na internet de enfermeiros que moram lá, estão, né, felizes, né, com essa escolha de ter ido para lá. Claro. Bom, mas eu não vi nenhum falando que está infeliz lá. Não Todos conheço, contam a mesma história. nós Claro, né? desconhecemos. Claro, eles também têm, tem que trabalhar, né? Tem que se esforçar lá também, não é paraíso, mas todos eles não se falaram que quer voltar para o Brasil, mas eu acho que todos que eu vi na internet não querem. Não, nenhum. André, deixa eu ver aqui no chat, já tem perguntas para você. Deixa eu responder as perguntas dos colegas e depois eu converso contigo sobre as perguntas que chegam para mim diariamente, ok? Deixa eu ver aqui. André, como foi a sua comunicação quando chegou no Pearson para fazer o check-in? Pergunta da Elidara, acho que é Elidara, é isso mesmo. Como foi a comunicação quando você chegou lá? Falaram com você em inglês, em português? Como é que foi a receptividade lá do Pearsonville? A receptividade foi boa, porém, quando, né, me identifiquei, perguntaram qual a prova que eu ia fazer, eu disse que NCLEX RN, aí falaram, então a partir de agora tudo em inglês. Mas assim, gente, é um inglês básico, né? Boas-vindas, mostrando onde colocar as coisas, tiraram foto, pediram passaporte. Então, inglês bem básico, não foi muito problema. O problema foi mais assim, acho que no meu caso, foi uma coisa a mais que me deixou assim naquela adrenalina da prova, isso eu não posso negar. Mas eu entendi tudo que eles falaram, também ninguém foi descortês, ninguém procurou. Com ressalva a menina que ficou que pediu para ver os bolsos e tal, essa foi mais assim. Mas a da recepção, não. É porque você passei na recepção, aí entreguei o passaporte, peguei as orientações da prova, tudo em inglês. E depois tirei foto, guardei as coisas, né? Assim, celular, só levei celular e um lanchinho. E foi um pouco mais tenso na hora da revista, né? Que eles nem não pegam revista assim, mas pede para tirar, colocar ver se tem alguma coisa nos bolsos, colocar o bolso para fora, assim, né?
Se tiver papel, essas coisas tu tem que deixar. Basicamente foi isso. Aí ela passou as orientações sobre o decorrer da prova mesmo, tempo de prova, essas coisas. Caderno de anotações, uma folha em branco para anotar. Então, não precisa se preocuparem tanto com isso, porque o pessoal, quando chega no inglês, já tem o inglês básico, né? Então, foi só bem básico mesmo, né? Eu também não estou, assim, tão avançado no inglês, mas não tenho compreendido tudo, as orientações. Já tinha sido bem orientado pela Luciana, que é minha coach, foi minha coach nesse processo, então a adrenalina aumenta, né, Claro. com isso daí, mas acho que até se fosse em português também, né, acho que tinha gente muito mais nervoso que eu, tinha um cara do meu lado lá, só que ele não era enfermeiro, ele ia fazer outra especialidade, mas também com o intuito de ir para os Estados Unidos, eu acho que ele era educador físico, ele estava bem mais nervoso que eu. Já chegou falando, tô nervoso, sentou do meu lado. Até então eu estava mais calmo, né? Acho que aí depois fui ficando também nervoso. Mas dá para entender, né, André? Qualquer prova deixa a É. gente ansioso, né? Ainda mais uma Ah, prova tão importante, né? E em inglês ainda por cima, né? isso. No meu caso, estava fora de casa, né? Estava em São Paulo, né? Tinha ido para lá fazer a prova, não tava. Se fosse aqui em Brasília, acho que estaria mais tranquilo, pertinho de casa. Claro, claro. Bom, o importante é que você fez, foi aprovado, né, André? E vamos Graças a avançando Deus. no processo, né? É isso, pode parar, né? Sim. Deixa eu ver aqui, tem mais pergunta para você, da Fabiola. Dois empregos é o que me fez querer ir para os Estados Unidos. É, a Fabiola também é nossa assessorada, né? Também está participando do processo, uma das enfermeiras que está no meio do processo também, pelos motivos que nós já sabemos que passamos aqui no Brasil, né, gente? Dois empregos, três empregos, desvalorização profissional. Agora uma situação cada dia mais complicada, a população agredindo os enfermeiros, agredindo os médicos, os recepcionistas, né? O pessoal quebrando sala de urgência porque não é atendido. Eles não entendem, às vezes, que a culpa não é nossa, né, André? Se dependesse da gente, tudo seria mil maravilhas, Exato, né? exato. Todo mundo conta a mesma história, né? Eu também já vivi isso de perto. Já tenho bastante tempo aí na área, já vivi tudo isso aí na pele, né? Com certeza. Mas é mais Parte fácil você descarregar. pelotado, É mais fácil você agressão. descarregar e tentar ali, né, na ponta do que votar melhor, né? E quem coloca os caras no poder somos nós que votamos, né? Então, assim, enquanto a Uhum. gente não tiver tipo, uma política melhor no país, gente, vai ser isso aí. Quebrar a sala de urgência não vai resolver nada, agredir o enfermeiro, enfim. Nos Estados Unidos a gente não vê isso, né? Além da valorização profissional. E a maioria dos nossos colegas é isso aí, como você, André, como a Fabíola e muitos outros. Dois Uhum. empregos, três É, empregos. sempre o pessoal conta as mesmas histórias, né, na enfermagem brasileira. E a desvalorização, né? Isso também foi um fator que fez eu cada vez mais me frustrando aqui, né? Porque hoje em dia, até que eu sou concursado, né? Já tenho uma equipe melhor, já estou num setor melhor, então já melhorou. Mas eu já passei em cada lugar, gente. Eles não davam. Você falava que era enfermeiro, o pessoal, os pacientes, acompanhantes, todo mundo já. Hoje em dia, até que melhorou. No meu caso, melhorou, mas eu sei que os colegas passam porque eu passei aí todo dia. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Fabíola está perguntando, André, em quanto tempo você conseguiu chegar no NCLEX com dois empregos? Pois é, Fabíola, com muito esforço, né? Chegar do plantão, cansado, estudar, até pegar no sono no sofá, que é onde eu estou sentado mesmo. É, às vezes, dar um tempinho no plantão ali, rever fazer questões, que é coisa mais simples, quando o plantão está calmo. Tá todo tempo focado, né? Mas Teve quanto tempo um, você levou, André? Quanto tempo, desde que você começou os seus estudos até chegar no NCLEX? Você tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo você levou? Quantos meses? sim, tem uma ideia assim. Comecei, comecei em outubro de 2023, né? Então, por aí, 14 meses, 15, um ano e 5 meses, mais ou menos. Um ano e Uau. 6 meses, acho. Para Mas chegar na paralelo a prova. isso, você Fazendo a já prova. tinha... Perdão, André, mas paralelo a isso, você também estava estudando inglês, né? Ou você Sim, o tentou fazer inglês, também? no meu caso, eu foquei primeiro no inglês, né? Não sei se assim, porque, né, na minha cabeça seria o NCLEX, eu já teria uma boa noção, porque eu fui vendo que, né, as matérias de clínica, de enfermagem, fundamentos e tudo, como eu já trabalho, né, já.
Pensei que isso ia me ajudar bastante, mas eu não recomendo ir só nisso, não. Tem que preparar, tem que estudar conforme está no cronograma aí do NCLEX, porque um pouco é diferente, né? Claro, me ajudou bastante na experiência profissional, ajuda sim, porque você já, coisas ali que você já sabe, né? E o inglês, para mim, seria comecei a focar primeiro no inglês, né? Na verdade, Mais no inglês. a maior barreira é o inglês, né, André? É. Mas eu te falar, a prova não foi fácil, não. Então, se eu não tivesse estudado, de uns 5 meses para cá, peguei mesmo, firme, né? Todo dia. E lá eu deixei o inglês um pouco de lado também. Não vou mentir, né? Deixei o inglês de lado porque é muita questão, muita coisa. E aí, se eu não tivesse feito isso, eu não teria passado, certeza. Com certeza. A Mônica está dizendo aqui, deixa eu ver, consegui passar no NCLEX com 3 empregos e 2 crianças pequenas. Parabéns, Mônica. Parabéns. Pois é, isso aí. É São tudo uma poucos, questão de esforço, prioridade, né? Colocar. são poucos os colegas que podem, né, deixar o emprego e se dedicar exclusivamente a isso, né? Para ver como é que o enfermeiro é guerreiro, né? 3 empregos e 2 crianças. Parabéns, Mônica. Deus nos dá Parabéns. forças sempre, todos vamos vencer. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Bom, por enquanto não tem mais perguntas, André. Então, eu vou passando para você as perguntas que chegam para mim todos os dias, né? Gente, Certo. essa live vai ficar gravada depois, tá? Então, repasse depois para os seus amigos, para que vocês possam difundir essa informação para todos, né? Eu acho que todos os enfermeiros brasileiros têm que saber dessa possibilidade. Então, tudo que a gente está perguntando para o André aqui hoje vai ficar registrado no nosso Instagram e também depois no nosso perfil lá no YouTube, ok? No nosso canal no YouTube. André, vamos lá. Fala um pouquinho para a gente em relação à prova. Logicamente, né, você tem que estudar tudo, de pediatria até saúde do idoso, passando por todos os setores, né? O que mais caiu na sua prova? Em relação à sua percepção, qual foi, entre aspas, né, o assunto que mais caiu ali? Com certeza, na minha prova caiu muito clínica, clínica geral, assim, eu acho que eles são muito voltados, assim, para o enfermeiro hospitalar mesmo, aquela coisa da emergência, da, da clínica geral, por exemplo, cardiologia, diabetes, cirurgias, exames, tudo essa parte. No meu não teve, na minha prova não teve muitas questões de pediatria, né? Estou falando no meu caso, mas eu estudei tudo, e nem muito obstetrícia também. Eu acho que para mim foi melhor, assim, mas muita coisa detalhada, entendeu? Detalhada mesmo. Tem Só, alguma por questão, exemplo, assim, que você tenha ficado, assim, um pouco mais enrolado, André, para responder? Ou então, tipo assim, não acredito que está caindo isso. Tem alguma questão nesse também, sentido? o que eu acho que mais me pegou, porque eu fiz muitas questões no Archer, né? Em outros, também alguns outros, estudei também por algumas outras slides que me passaram, assim, de preparatório. Mas sempre as questões eram mais fáceis no Archer ou nos outros cursinhos e tal. E lá, por exemplo, caí falando sobre, por exemplo, um exemplo aqui, porque a gente não lembra muitas questões, porque são 85 questões, Claro, né? muita coisa. Mas assim, por exemplo, você está falando sobre cetoacidose diabética, né? Saber se o paciente está estável ou instável, por exemplo, te dá ali um exame, potássio alto, hemoglobina muito baixa, alguma coisa assim no Archer, né? E o que me surpreendeu foi que as questões do estudo de caso, caiu bastante estudo de caso, não te dava o laboratório, não estava me ajudando. O laboratório eu olhava, tinha lá o laboratório, não tinha pista nenhuma lá. Eu olhava o laboratório de cima a baixo, nada alterado. Aí eu falei, pô, daqui no laboratório não vou tirar nada. Aí tinha que tirar só no raciocínio clínico, nos sinais e sintomas clínicos, na história do doente. No laboratório, nessa prova, me surpreendeu isso, não me ajudou praticamente nada, porque eu estudei bastante alterações, né, eletrolíticas, interpretação de exames laboratoriais, e nas questões me ajudava sempre, porque vinha ali aquela alteração ali no potássio, na hemoglobina e tal. E aí me ajudava a saber o estado geral do paciente, se estava muito grave ou não, porque eles cobraram muito isso também, né?
Saber quando o paciente está instável, a conduta que vai tomar a partir disso, porque se o paciente está instável, já é uma conduta, se ele não está estável, estável, já é outra conduta, mas o laboratorial estava assim, eu acho que nenhuma não veio com aquele laboratorial bonito, assim, tudo alterado, você fala, não, esse cara está grave. É tipo pegadinha, né, André? É, Tipo acho assim, isso. Tudo é bem profundo, os assuntos aprofundados mesmo. Por exemplo, eu tenho experiência em cardiologia, tenho pós-graduação em cardiologia, atuo nisso há muito tempo, estudo cardiologia quase todo dia. Caiu questões de cardiologia que eu tive que, eu acredito que eu acertei as questões, mas assim, se eu não fosse da área, assim, eu acho que teria, não foram fáceis. Caiu o eletrocardiograma não tão fácil, porque nas questões do arte eu mesmo fazia, caía aquela, parecia aquela taquicardia sinusal, mais um FAzinho ali, mas lá não, caiu coisas mais profundas. Então eu acho que tem que estudar tudo do jeito que está lá mesmo, no arte ou nesses outros, aqueles quadradinhos, aquelas notas que vem ali, tudo aquilo a gente tem que ter bastante atenção, que é aquilo que cai mesmo. então você considera a prova num nível difícil. Considerei no nível difícil. Eu estava bem focado, eu estudei bastante, eu fiz as questões do arte, eu acho que umas 2 vezes, aquele banco de questões ali. Eu resetei uma vez e depois já estava bem adiantado. Então, eu fiz bastante questões, estudei todos os vídeos, todo dia eu estudava. E pensei que seria mais fácil, porque no arte eu estava, assim, very high, very high, very high, né, 80% e tal. Mas chegou lá e disseram, alguns começam com as questões fáceis. Não sei se foi para mim, não vi nenhuma fácil. Nenhuma Não parte. sei também. Depende muito da pessoa, do que, né, do que cai, do que a pessoa, do nível da pessoa. Não sei se eu que estava. Mas eu não achei nenhuma questão fácil. Tive que parar, teve uma hora que eu dei. Mas não vou falar nisso agora, porque alguém vai perguntar, vai chegar lá, né? É. Sobre. É porque as provas de NCLEX, elas não são iguais, né? Todas as questões que caíram para você no dia que você foi, pode ser que na próxima vez não caia, né? Vai sempre Sim, modificando, né? Temos aí, por sim, exemplo, o Saunders Book, que tem mais de 1.000 páginas. Como é que vai cair tudo aquilo? Não. É igual sim, prova de concurso, né? Você estuda pra caramba para cair 10% daquilo que você estudou, né? O resto é ter as manhas mesmo, né? Que os cursos sim. acabam te dando também. Por isso que é bom vocês fazerem, gente, um bom preparatório para o NCLEX. Nós temos o preparatório para oferecer a vocês entre os outros serviços da empresa. Okay? Temos uma equipe de coaching que acompanha vocês, vai observando a evolução de vocês até que vocês cheguem no nível ótimo para poder render a prova. Nós não deixamos vocês sem assistência, né? O tempo todo a gente está junto com vocês. E E André, eu a acho sua que prova isso, fechou em quantas questões? eu fiz as 85 questões. Fechou em 85. São quantas horas de 85. duração a prova que eles dão? Quanto tempo de prova? 5 horas. 5 horas? 5 horas. Quantos intervalos? 3. Até 3, se você quiser parar, né? Os 3. De quantos minutos, mais ou menos? 15 minutos? 15. Não, mas não, não. Eu acho que até 30, mas você pode retornar. Eu mesmo fiquei poucos minutos. Só fui no banheiro, tomei uma água. Eu não fiz os 3 intervalos, não. Mas, se não me engano, Entendi. são até 3 de 15 minutos. Entendi. Deixa eu ver aqui no chat, parece que tem mais alguma pergunta aqui. Só uma curiosidade: existe alguma previsão do NCLEX não ser presencial? Houve uma técnica, uma notícia que estão analisando a possibilidade. Quem está perguntando é a Valerie. Isso. Sim, existe sim uma possibilidade, tá? A gente também já está informado em relação a isso, de que daqui a aproximadamente 2 anos o NCLEX possa ser presencial. Mas ainda é especulação, tá, gente? De concreto não temos nada. De concreto ainda é a prova presencial que vocês podem fazer tanto nos Estados Unidos como outros países que também aplicam o NCLEX, ou aqui na cidade de São Paulo, tá? Existe essa possibilidade sim, mas de concreto atualmente a prova ainda é presencial, ok? Se nós tivermos alguma modificação nisso, a gente vai comunicando a vocês através das nossas redes sociais, as reuniões que sempre fazemos aqui. Mas, de concreto, ainda é a prova presencial. Já ouviu falar nisso também, André? Que estão vendo a possibilidade de colocar a prova online? Não tinha ouvido falar nisso ainda, não.
Sim, sim, tem mais ou menos 2 anos que isso já tá em pauta, mas por enquanto o que a gente tem de concreto ainda é a prova presencial. É uma boa, porque né, é mais um fator que eu acho que estressa também você ir para outro lugar e né, precisa se preocupar em se deslocar. Com certeza, se for online, bem melhor para o candidato, né? Claro. Nós, ainda do Brasil, temos uma vantagem, né? Porque nós somos o único país da América Latina que aplica o NCLEX. Mas o nosso país é muito grande, então se você mora na outra ponta do país, vai ter que vir aqui a São Paulo para poder fazer a prova. Mas os nossos Sim. colegas da Argentina, do Peru, do Chile, têm que ir lá nos Estados Unidos ou virem no Brasil, né? Ou virem aqui, né? Pô, é mais Sim. complicado ainda, imagino. E todos ficam igual a você, André. Gente, quando o pessoal vem aqui fazer a prova da NCLEX, como eu atualmente moro em São Paulo, porque nós temos uma inscrição fiscal do NEST aqui em São Paulo, sempre me encontro depois com o pessoal depois da prova, né? Sempre que possível. E o André, assim como os demais, sai da prova naquela tensão, então nem consegue relaxar direito, né, André? Sai com a gente. É, saísse logo o resultado era melhor, eu tinha comemorado mais em São Paulo, né? Mas só fui saber Claro. na terça-feira, estava já ansioso. Você fez a sua prova na sexta-feira e o resultado saiu quando? Na terça, já É. mais ou menos meio-dia, já não saiu cedo, né? Leva mais ou menos de 24 a 48 horas para poder sair o resultado, mas você ainda pegou o Exato. feriado no meio do caminho, né? Feriado não, né? Final de semana, sábado e domingo. Sim, no meu caso saiu em 48 horas. Já esperava pelo resultado, André? Mais ou menos, né? Sinceramente, não. Sinceramente, eu estava em dúvida se eu tinha passado, né? Mas graças a E Deus, né, agora André? voltou. Conseguiu, né? É, também acho que, né, pelo esforço que eu tive, né, todos os colegas aí também se esforçarem, conseguem passar, sim. Com certeza. E importantíssimo, né, sem orientação do Nest, da Luciana, minha coach, todos vocês, acho que não teria não, porque tem que também ter a noção da prova, de como ela funciona, porque senão você não consegue. Eu acho que não consegue fazer sozinho, assim, vou fazer a prova, acho que seria muito mais difícil. Com certeza. É como se fosse um preparatório para concurso público, né, André? Tem que se dedicar É, todo esse tipo tempo. concurso. Concurso você tem que ler o edital, você tem que, né, estudar provas anteriores, ter um cursinho também ajuda. A Luciana me ajudou muito, deu dicas que me ajudaram demais. Teve uma coisa que ela me falou que na hora da prova eu lembrei, que ela falou assim, acerta é acerta, se você viu que aquela acerta, vai nela e pronto, acabou. Porque você tem horas que você fala, não, mas será que é? E aí você muda e acaba errando, né? Para mim funcionou essa dica, sim. Porque tinha hora que pensava em mudar a questão, mudar a resposta, mas eu lembrei que ela falou isso, falei, não, cara, é isso mesmo, né? Porque também o inglês confunde, né? Uhum. Uhum. Com certeza. Né? Uma palavrinha ali em inglês que você talvez não sabe o significado, já te atrapalha também. Aí você pode mudar de ideia, não, mas me ajudou bastante. O que eu vejo aqui da maioria dos nossos colegas que a gente recebe aqui em São Paulo para poder fazer a prova, dos assessorados, e até outros colegas também que fazem assessoria com outras empresas, ou tentam sozinhos, né? Que dá para fazer sozinho, gente, mas é muito difícil, não façam isso não. Todos falam disso também. Tem que ter um bom conhecimento de inglês, porque às vezes eles dão casos clínicos muito grandes, né? Então você Sim. leva muito tempo para poder interpretar aquilo. E lembre que o tempo de vocês está sendo contabilizado desde o momento que vocês iniciam a prova, né? Então, quanto mais você souber de inglês, mais rapidamente você consegue interpretar aquele caso clínico, mais rapidamente você consegue responder as questões. Em português não há tanta dificuldade porque é o nosso idioma nativo. Agora, interpretar um caso clínico sob pressão em outra língua. Então, gente, sigam a dica do André. Melhorem o inglês de vocês. É Tá? bem isso, Logicamente, não cai. Não, só um imagina minutinho, André. você falando, assim, Só um minutinho. Não cai tá, parte oral, tá, gente? Não tem, não, não tem parte oral e nem auditiva. NCLEX é tudo leitura e escrita. Mas mesmo assim, né, André? A gente precisa de um bom nível de inglês para não ficar nessa tensão de interpretar o texto. porque imagina se você fazendo uma prova em português, mas que não é fácil, já cobrando várias coisas profundamente sobre casos clínicos, né, tudo isso, e ainda sem inglês, então, bem isso. Aí você já tá nervoso, fica mais nervoso ainda, né? Exato. Tem alguém perguntando aqui quanto tempo de estudo? Deve ser, creio que quanto tempo que você levou estudando ou quantas horas você estudava por dia? Como é que era teu cronograma de estudos, André?
Cara, eu vou te falar que eu trabalho em dois empregos, tem outras, tudo eu que faço sozinho, moro só, tudo é por minha conta, né? Então, eu praticamente estudei todo o tempo livre que eu tinha na vida. Então, não contabilizei muitas horas, não. Tô livre, tô em casa, ou não tô trabalhando, era Niclex, era estudando. Não tô, Quem já, trabalha não, assim. não, desses meses, eu acho que de dezembro pra cá, não fui nem uma baladinha sequer. Ah, mas tem que Assim, ser. Tem que ser. porque, imagina, né? Plantão aí. Às vezes no plantão eu estudava um pouco, mas quando era aquele plantão mais caótico, não dava tempo nem de olhar nada, chegava em casa e estudava. No dia todo de folga, o dia todo estudando. Então, E você eu fez não aquelas tenho, eu dicas não que as tenho, eu não pessoas tenho uma dão. rotina, eu não tenho como ter uma rotina de falar assim, vou estudar todo dia 6 horas, vou estudar todo dia 3 horas, porque minha vida é corrida, né? E Eu você fez tenho aquelas que dicas que as pessoas dão? Esquecer do Instagram, esquecer do WhatsApp, esquecer de ficar vendo videozinho. Fez isso também, André? fiz, estou fazendo, fiz, com certeza. Aquele dia mesmo, eu te falei lá em São Paulo que eu fiquei uma semana, né, desligado, desliguei um pouco, né, desliguei uns, acho que eu não consegui desligar uma semana, não, já consegui, já comecei logo a me preocupar com o inglês, né, mas fiquei uns dias aí depois da prova, eu tirei uns dias para descansar, porque tá só isso que eu estava fazendo praticamente, trabalhar e estudar para inglês. É uma Mas cada um dedicação, tem né? uma dificuldade diferente, né? É. Assim, eu considero, né, pelo que a gente já conversou e pelo que eu vejo aqui, que a maior dificuldade é o inglês. E lembre que vocês estão aprendendo uma língua e, paralelo a isso, estudando para uma prova similar a uma prova de concurso em inglês. Então, é dividir isso com a família, com o trabalho, a gente sabe que não é fácil. Mas vimos aí o seu exemplo, a colega que acabou de falar, né, 3 filhos, aliás, 3 empregos, filhos, e conseguiu Pois passar é. também, né, provando que não é impossível, Tá. gente. E tem gente que no trabalho e não consegue, Reclama. não passa o concurso, passa nada. Então, depende muito da pessoa, né? Claro, claro. E é aquela coisa, né? Você quando coloca um objetivo na sua vida, nós somos todos adultos, vacinados, bacharéis em enfermagem, no mínimo temos uma graduação, a gente coloca um propósito na vida, a gente tem que enfrentar aquilo ali. Porque a gente tem duas opções, gente, lamentavelmente no Brasil. Ou é ficar reclamando a vida toda, né, do que passa a enfermagem brasileira aqui, ou tentar alguma coisa melhor. Porque nós sabemos que boa vontade política para poder mudar a nossa realidade no Brasil não existe, né, André? Isso não é Uhum. atualmente, né? É histórico Não, aí, uma luta de quase 30 anos por um piso salarial de R$ 4.700, né, gente? Né? Então, tá longe da gente conseguir o ideal para a enfermagem aí, né? É tentar não, tá realmente alguma longe, coisa tá melhor. longe. Infelizmente, isso é uma parte triste, né, da enfermagem brasileira. Fazer um piso desse aí, que ultimamente não tá dando, não dá para nada esse piso, e ainda nem pagam, né? Porque muitos lugares nem pagam o piso. Eu conheço colegas de trabalho que não recebem piso, não. Sim, isso infelizmente acontece muito, André. Nós aqui que atendemos enfermeiros de todos os cantos do Brasil, né? Porque o Brasil não é só Rio, São Paulo, Brasília, Paraná. Tem Uhum. locais aí, gente, que sinal de internet nem chega direito. Tem colegas que me relatam que ganham 2 salários mínimos para trabalhar 44 horas semanais, né? Uhum. É complicado. Aí perguntamos, né, onde estão os nossos conselhos de classe para poder fiscalizar isso, né? Porque se é lei, é uma lei, deveria ser cumprida em todos os cantos, né? Pelo menos o piso, né, gente? Não é muita coisa. R$ 4.700 não é muita Uhum. coisa. Verdade. E se a gente pensa também em dar melhor qualidade de vida para os nossos filhos, né? Porque são duas questões aí. Logicamente, a valorização profissional, que é incomparável com o que acontece no Brasil. Nos Estados Unidos, o enfermeiro é visto com outros olhos, é outra coisa. Mas muita gente pensa em migrar não somente por conta do dinheiro em si, mas é para dar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, né? Nós amamos o nosso país, mas sabemos de todas as dificuldades que passamos, especialmente em questão da violência, né, e outras coisas mais. Então, muita gente busca também outros países por conta disso, qualidade de vida, né? Saber que seu filho vai para a escola, vai chegar bem em casa, né? A gente sabe que também Estados Unidos também não é um mar de rosas, como qualquer outro local tem problema, né? Onde tem ser humano, tem pessoas, vai ter problema, mas nada comparado com o que a gente passa aqui. Não é verdade, André? Sim, também acredito isso. Eu penso muito nos meus filhos também, né? Terem morar em um lugar melhor, ter uma qualidade de ensino melhor, né?
Com certeza. Poderia ter essa experiência também, né? O mundo é tão grande, por que que a gente tem que ficar preso só naquele lugar? Eu amo meu país, claro, não amo meu país, não vou chegar lá e ficar falando mal do Brasil. Tem gente que também é sem noção, chega lá, fica... Não, sei que lá também tem problemas, tem que ser pé no chão. Com Amo certeza. meu país também, aqui eu também não sou tão mal remunerado assim, se for comparar com a classe em geral, né? Não estou falando que eu ganho, mas aqui também, né? Graças a Deus, os meus esforços, consegui meu trabalho, né? Concurso, mas o mundo é grande demais, não tem que ficar parado só aqui, procurar novos horizontes, coisas diferentes, melhores qualidades, melhor qualidade de vida, e também a experiência, como você falou, segurança, qualidade de vida para você e para a família. Então, tudo isso foi um conjunto de coisas, né? Com Conjunto de certeza. coisas que me levou a querer ir embora do Brasil. Poder vivenciar isso também, né, André? Como Para você poder falou, é uma nova vivenciar experiência, isso, né? exato. Eu Claro. acho que E os Estados Unidos têm uma vantagem muito grande também, né, André? Não tem limite de idade. Nós temos pessoas de todas as idades no processo. Me perguntam muito isso. Ah, mas eu estou com quase 50 anos. Será que vai dar tempo de eu participar do processo? Dá, gente. Dá. Lá não tem limite de idade. Então, pode ter 28, pode ter 60, pode participar do processo sem problema. tem que valorizar, né, a experiência da pessoa, né? Claro. Você está com, né, quanto mais você vive, mais você vai ter experiência também, tanto profissional, como geral, né? Principalmente se você procurar isso, né? Porque tem gente também que para no tempo. Aí não, É, eu tá com 50 anos, 45, eu conheço colegas assim, não pega num livro mais, não faz um curso, faz nada aí também. Mas se você ter alguma coisa para dar isso, para se esforçar, com certeza desvalorizam isso. Coisa que no Brasil não tem feito, o pessoal não tem feito, infelizmente, né? com certeza. Infelizmente. Não tem E, André, valorizado o pessoal com mais idade também. fala um pouquinho para a gente agora, né? Agora você já fez o processo do NCLEX, graças a Deus foi aprovado, né? Um peso a menos, e agora você vai se preparar para o exame de proficiência, né? Como é que está esse seu preparatório, André? Já comecei aquela coisa, vendo vídeo, fazendo exercícios, e listening, writing, reading, né? Mesmo pique, né? Já comecei a. Ainda não estou no pico máximo ainda, né? Mas já comecei, vou no mesmo, a mesma estratégia que deu certo. Estudar, 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 pegar as dicas com vocês e é isso, tem que se esforçar também, porque senão E a equipe nada do bem curso de fácil, não. inglês, a equipe do NEST está te ajudando, André? Ainda não comecei ainda intensivo com eles ainda. Conversei com o Robert essa semana e Uhum. aí está indo na fase de avaliação do meu nível ainda para seguir os próximos passos, né, da Aí. preparação. Mas estou estudando já, né, Você ainda direto. não tem noção de qual exame de proficiência você vai fazer, não, né? O IELTS, o TOEFL, não decidiu ainda não, né? Não, ainda não decidi. Então, esperamos, gente, em breve estar aqui falando que o André passou na prova de proficiência e já está prestes a entrar no processo migratório para ir para os Estados Unidos, né? A gente vai te acompanhando, André. Eu quero acompanhar os colegas aí também. Desejo muita sorte para cada um aí que Com está certeza. nessa jornada. Estamos juntos aí. Estou aí para se o pessoal quiser de X, quer conversar comigo sobre também, pode ficar à vontade no Instagram, no WhatsApp. Com certeza. Deixa eu ver aqui, parece que tem mais uma pergunta da Fabíola. A Fabíola está dizendo: as crises de ansiedade que eu tenho para o André passa longe. Como assim? É porque você passa para a gente a impressão de ser aparentemente calmo, né, André? Mas só a gente sabe como é que a gente fica por dentro, né? Mas não sou tão calmo assim não. Na hora da prova, a Luciana me perguntou um dia antes se eu estava muito nervoso e realmente eu não estava. Eu falei para ela, não, Luciana, tô tranquila. Mas eu acho que eu fiquei atrapalhou, por isso que é uma dica que eu quero dar para o pessoal aí. Porque como a gente vai fazer a prova, quem não mora em São Paulo vai fazer fora do domicílio, não cometer um erro que eu fiz. Fiquei tô muito tranquilo. Fui para um plantão um dia antes, trabalhei pra caramba. Aí meu voo saiu muito cedo, 5 horas da manhã, não dormi direito.
Aí cheguei lá, né, em São Paulo, tinha feito reserva num hotel lá, mas não era hora do check-in ainda. Fui passear por São Paulo, tudo isso me cansou, sabe? Deixou exausta, de noite eu dormi. Aí acordei cedo também pra fazer a prova, e são 5 horas de prova. E eu precisei de quase as 5 horas, né? Não sei, cada pessoa tem um ritmo, né? Mas eu, no meio da prova, eu falei, não, vou gastar todo esse tempo, porque eu tô tendo dificuldade, então eu vou gastar todo esse tempo e vou devagar aqui, ler, linha por linha, reler, e deu certo, né? Eu acho que você tem que fazer isso. Se tiver tendo dificuldade, parar, respirar, e Uhum. fazer uma oração. Você pegar com todos os santos aí, cada um É, com o seu credo, né, André? eu fiquei quase até o final, quase até. Eu acho que eu saí, faltava meia hora para terminar. Mas eu vi pessoas saindo mais, demorando menos tempo. Mas eu resolvi gastar todo o tempo. Falei, não, vou gastar todo esse tempo. Para Para mim fazer foi com importante. tranquilidade, né? E Claro. fazer com tranquilidade, fazer devagar, porque comecei a ver que não estava moleza, não, porque os simulados que eu fazia bem mais rápido, né? Não levava 2 horas, fazia o simulado. Mas a prova, não sei se também a ansiedade, nervosismo, tive mais dificuldade. E eu acho que a prova também foi mais difícil que os simulados que eu fiz. Todos os simulados que eu fiz foram mais fáceis do que a prova. Por isso que é importante fazer vários, né? Vários exercícios, muitos exercícios, porque não vai cair tudo como não vai cair as mesmas questões que estão aí, estão no arte lá, né? É Vão ser estudar as até mesmas. exaustão, né, André? No meu caso foi, né? Tive que estudar bastante. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Aqui tem colegas que vão saindo da live, entrando na live. Tem algumas perguntas que já foram feitas, mas como a pessoa está fazendo agora outra vez, outra pessoa, eu vou falar, passar para você outra vez, tá, André? Tá ótimo. Estão perguntando aqui, como foi a abordagem no local da prova, em inglês, a recepção? É mais ou menos aquilo que você já explicou para a gente, né? Como é que foi a abordagem lá? Não falaram em português com você, tudo em inglês, né, André? Sim, depois que me identifiquei lá, e começou, ela falou para mim que a partir daquele momento seria tudo em inglês. Mas como eu falei, um inglês básico, né? Não foi igual o inglês que eu vi hoje, fazendo preparação, fazendo um teste do TOEFL lá, assim, online, não. Não Claro, foi claro. rápido, não. Foi bem tranquilo, porque são brasileiros também, né? São brasileiros, são gringos, né? Dá para entender. A maioria das coisas, quando não entendia, eu falava, could you repeat? More slowly, please, aquela coisa, né? Eu pedia para repetir de novo, Slowly, né? slowly. Devagar. E o pessoal, eles repetiam, né? Teve só uma menina lá que eu, oh, meu Deus, saí de lá, eu olhei para essa menina e falei, tchau, né? Foi meio. Mas me deixou mais ansioso, assim. Ela perguntando, tem alguma coisa nos seus bolsos? Aí eu tinha uns papéis no bolso, mas não era papel de cola nem nada, papel. Acho que era um papel que eu tinha pego assim, aquele papel de toalha, de enxugar a mão. E aí quando eu falei que tinha esse papel no bolso, e aí não, aí tira, abre, coloca a mão no bolso e puxa o bolso para fora assim. Para ver se você não era nenhum terrorista. Pois é. Mas aí vocês já vão preparado para isso e Claro, isso aí não vai ser um sem motivo de problema. reprovação de ninguém, não. Com certeza não é o mais difícil, não. Mesmo porque quando você chega nesse nível, você já tem uma boa bagagem de inglês, né, André? Para poder Tem, responder perguntas básicas, né? Ninguém vai fazer nada tem, tem, de pergunta tem. complexa para vocês, né? Meu inglês já está aí, eu acho que no intermediário avançado, né? Pelos testes que eu fiz, mas não é. Não estou falando que meu inglês está ótimo, não está longe disso, mas assim, para o que eles falaram lá, estava tranquilo. Eu acho que quando chega lá já tem esse nível, assim. E André, qual a dica você deixa, assim, da tua vivência, logicamente, e também de tudo que você vê de bom em relação à proposta feita pelos Estados Unidos, quando se compara com o que a gente passa aqui no Brasil, né? Qual a dica você deixaria para o enfermeiro que está assistindo a nossa live pela primeira vez, que está tendo, assim, o primeiro contato com isso? Fala aí, como enfermeiro brasileiro, qual a dica que você deixa para essa pessoa? A dica ou alguma coisa que você gostaria de dizer para esse enfermeiro? Dizer para seguir em frente no processo e estudar e avançar no processo, não perder tempo, né? Porque é um processo longo,
né? Depois a gente tem que esperar a imigração. Mas que eu acho que para todo mundo que realmente quiser ir, que for até o final, vai valer a pena, sim. Eu acredito que para todo mundo vai valer a pena. Os Estados Unidos não é um país, ainda é o país das oportunidades, né? Isso aí ninguém, todo mundo sabe que ainda é, apesar dos problemas que tem lá, e, né, de um tempo para cá teve. Mas se a gente for ver no geral, não tem. Meu irmão mora na Europa, não tem, não é como se morar nos Estados Unidos, não. Ainda é o melhor lugar. Principalmente se você ir legalizado, eles pagando sua passagem, te dando todo esse apoio com um green card na mão. Então, é uma boa oportunidade, sim. É uma grande oportunidade, sim. Eu enxergo dessa forma. Se você tivesse descoberto isso ainda na faculdade, André, Se eu tivesse descoberto isso antes, eu não estava aqui de jeito nenhum. Agora que eu tenho estaria dois lá no empregos tempo. aqui, estou disposto a deixá-los ir, a arriscar, né? Que na vida também a gente tem que arriscar, né? É, Eu vim para Brasília foi também uma aposta que eu fiz também. Eu voltei para Brasília, estou na HUB, que foi o concurso que eu passei primeiro aqui em Brasília. Passei em dois concursos e vim para cá. Eu estava morando no Nordeste na época. E muita gente falava para mim a mesma coisa que estão falando agora. Por isso que como eu te falei aquele dia lá, viu? Eu até evito falar para os outros que tem gente que. Eu tava vi um vídeo esse dia, o cara falou assim: não conto mais sonhos para quem não sonha. é Né? verdade. Eu não conto mais sonhos para quem não sonha, porque a pessoa sempre, mas não isso, mas não é aquilo, mas nos Estados Unidos não está o Trump, mas nos Estados Unidos também tem problema, mas nos Estados Unidos está em crise, e não sei o quê. Mesma coisa dizia quando eu falei que ia voltar para Brasília, que passei nos concursos aqui, o pessoal do Nordeste falava a mesma coisa para mim: você vai morar em Brasília? Você é doido, Brasília tem um custo de vida caríssimo, lá tudo é caro, você não vai dar conta nem de sustentar lá. Cara, e foi a melhor coisa que eu fiz. O padrão de vida aqui é muito melhor do que quando eu morava no Nordeste. Muito. Não estou no melhor dos mundos, mas, poxa, lá eu ganhava muito mal. Tá? Eu cheguei a trabalhar no interior, no Nordeste, ganhando muito pouco. E, né, eu fiz o certo, né? E dessa vez eu acho que será o certo também de novo. Fiz o certo, a Claro. vida também não pode ficar estagnada, na minha opinião. Acho que é isso. Eu estava aqui, tenho meu emprego conquistado, eu vou esperar a aposentadoria. Nem Claro. sabe se vem, porque, tem aposentadoria, sabe se vem, porque eles fizeram essa reforma agora, essa reforma do INSS aí, né, da aposentadoria, né? Foi ridículo isso. Então, eu vou ficar esperando a aposentadoria com 65. Eu não gosto disso, eu não tenho isso na minha cabeça, não. Quero novos horizontes. Se Quer tiver que viver, arriscar, André? se tiver que arriscar, tem que arriscar, porque você ficar parado aqui esperando a aposentadoria, também você está se arriscando, acredite, porque de qualquer forma você está se arriscando. Com Ir certeza. para lá é um risco? Pode ser, mas ficar aqui esperando a aposentadoria, quem acha que não é um risco? Minha mãe aposentou, tá aí, o salário aumentou, baixou demais, aquela confusão, então. Não acho que esteja seguro quem está aqui concursado esperando a aposentadoria, não. É uma opinião minha, né? Assim, no meu modo de ver a vida, eu acho que é uma nova oportunidade para qualquer um que está fazendo o processo aí. Eu acho que é uma boa oportunidade, sim. Aí, É com ótimo. certeza também, né, André? Só consegue as coisas quem tenta, né? É, Pelo menos se você for e não der certo, o que a gente acha muito pouco provável, porque eu também não conheço ninguém que tenha voltado, nenhum enfermeiro, gente, que tenha voltado, não conheço ninguém, mas pelo menos você tentou, né? É melhor você ter a certeza de tentar e dar certo ou não, do que aquela angústia, será que vai dar certo ou não? Aí você pergunta, e aqui tá bom? Né? Para os seus filhos tá bom? Como é que vai estar daqui a 20 anos, né? E outra coisa, por mais que você esteja bem, a gente tem que aproveitar e viver realmente essas experiências, né? Quem não sim, gostaria de estar exercendo na prática aquilo que a gente aprende na teoria, porque muitas vezes a gente não consegue, especialmente quem trabalha em SUS aí sabe o que eu estou falando, né? Você aprende na teoria, vai trabalhar na prática, às vezes não tem insumos para trabalhar, fazemos um montão de gambiarras, entre aspas, para poder salvar a vida do paciente muitas vezes. Só quem é da enfermagem, trabalha no SUS, aí dependendo do local, entende o que eu estou falando. Lá não falta recursos para trabalhar, né? Então também tem isso, né? A gente gosta da enfermagem. Todo mundo, ninguém aqui fez enfermagem sem gostar, gente. Fazer sem gostar é loucura. Tem que gostar. Porque passa um enfermeiro no Brasil, tem que gostar e muito, né? Aí você vai para um local que o salário é bom, a valorização profissional é excelente, a população te respeita,
Teus colegas de trabalho também te respeitam ali como equipe de saúde, né? Trabalha 3 plantões de 12 horas, folga 4 dias. 3 plantões de 12 horas e folga 4 dias, gente. Ganhando cerca de 8 a 9 mil dólares por mês, ou até mais, se vocês fizerem plantão extras e etc. Quantos no Brasil aqui com doutorado ganham esse valor? Quanto que um doutor em enfermagem ganha no Brasil? Porque 9 mil dólares são mais de 50 mil reais, né? Quando a gente faz uma comparação com reais. Quem no Brasil consegue ganhar isso? E lá nem estão pedindo doutorado, mestrado, nada disso, né, André? Basta ser bacharel em enfermagem, né? E eu acho que a pessoa que vai para lá também não deve pensar só nisso, só, né? No meu caso, eu não penso só nisso, né? Chegar lá e tal, tem esse salário e tal, e não vou fazer mais nada. Eu acho que não é bem por aí. Tem outras oportunidades também. Se a pessoa for Lógico. trabalhadora, estudar também, fazer novos cursos, outras coisas. E eu acredito que tem um leque de coisas aí que você possa fazer. Primeiro, pelo menos os vídeos, eu acompanho o pessoal no Instagram, né? Tem umas meninas que foram para lá e começaram com até ganhando um pouco menos por hora. E hoje em dia tem umas que estão ganhando aí 70 Por dólares hora. por hora. Sim, sim. E o Né? detalhe Fizeram importante que você está falando, né? especializações, estão mais tempo lá, entendeu? As coisas foram melhorando ainda mais. Sim, os hospitais, gente, dão uma bolsa de estudo para vocês de aproximadamente aí 7 mil dólares por ano para vocês estudarem. Os Estados Unidos gostam dos profissionais que queiram evoluir tecnologicamente, cientificamente, e eles dão uma bolsa de estudo para vocês. Todo ano tem essa bolsa de estudo. E não é descontada do salário de vocês. É um plus para que vocês sigam se aprimorando, né? E cada especialização que vocês fazem, cada coisa nova que vocês aprendem dentro da profissão, vocês ganham um pouquinho a mais na hora de trabalho. Então, vocês entram ganhando X e vão sair de lá ganhando muito mais que isso. Então, aproveitem a oportunidade, as oportunidades que o país dá para vocês, né? Além de ter excelentes salários e excelente carga horária de trabalho, ainda tem uma bolsa de estudos para que vocês sigam se especializando. Vocês têm 4 dias de folga, podem seguir estudando e podem também fazer plantão extra e triplicar aí o que vocês poderiam ganhar por mês, né? As possibilidades são inúmeras. Agora, aqui no Brasil, como é que você faz para ganhar esse salário, né, André? Já pensou três plantões por semana? Nossa Senhora, nunca trabalhei, nunca fiz isso em enfermagem, nunca. Você vai achar até estranho O quando você for pessoal fala lá. assim, você tem dois empregos, não foi estressante. Eu falo, eu não conheço outra vida, então não sei se é. Porque desde que eu entrei na enfermagem, sempre trabalhei em dois lugares. Já cheguei a trabalhar até em três, naquela época que podia, que eu já tenho um tempo aí de formado, né? Tem uma época que eles não pegavam no pé, não. Você podia ter quantos empregos quisesse, então eu já trabalhei muitos. É uma loucura, né, André? Hoje em dia eu trabalho também bastante, mas é bem diferente, perto da minha casa, é uma equipe melhor, né? Mas eu acredito na terra do tio Sam vai ser melhor ainda. A Fabiola está perguntando aqui, André, você fez a prova qual nível? B ou C? Cara, não lembro. Não tinha no caderno de prova, né? Isso, né? Eu não lembro esse negócio, essa coisa de nível, eu não lembro. Não lembro, sim. Eu só lembro que estudou pra caramba, né, André? Não caiu nem 10% daquilo que você Ela está estudou, não falando de caiu. identificação da prova, é? Identificação da prova A, prova B, prova C. Não, Também não, não sei de que se trata, não porque conversa a sobre prova de isso, não. NCLEX, gente, é uma prova só. Inclusive, a Não tem mesma prova nada. que vocês fazem aqui no Brasil é a mesma prova que os enfermeiros lá nos Estados Unidos estão fazendo. É a mesma prova. Aí, se esses níveis que você está falando aí, se for em relação à dificuldade, né? Tipo, fácil, mediano ou difícil, ele já falou que é difícil. Que Eu acho nível que todo foi mundo está esse? falando que é difícil, porém, se você seguir o cronograma tudo de estudos e orientações e tudo. Não é, Peraí. não é a parte mais difícil, não, acho. Espera um pouquinho que a Fabiola vai refazer a pergunta, que ela botou não, não aqui, então deve ser outra coisa. Vamos esperar que ela reformule a pergunta para poder responder para ela, André. Tá bom. Aí, em qual nível você estava quando foi fazer a prova? O nível de inglês? É, creio eu que seja. Já terminei o C2 agora. Terminei o C2 essa semana. Semana passada. C2, C1.2, C1.2. Só que assim, né? Eu já fiz alguns testes de inglês, meu nível não tá C2 ainda, né? Terminei os estudos, né? Pelos testes que eu já fiz aqui, gente, com toda humildade, não estou falando que
né? Assim, tem testes na internet que a gente faz, então tá dando ali intermediário, até intermediário para avançado, assim, que nos testes que eu tenho feito, né? Entendi. Acho que agora a gente entendeu a pergunta Ou dela, mas naquele. já botou que foi É, que nível de inglês. é isso. É Eu que não às vezes também as pessoas tô confundem. fera no inglês ainda não, mas se Deus quiser eu vou ficar. Nós todos aí, Às vamos. vezes confunde muitas coisas, né, André? Porque às vezes você tem, em relação a nível de inglês, por exemplo, a proficiência, a gente vai avaliar em 4 habilidades: leitura, escrita, oral e auditiva, né? No NCLEX, a parte oral e auditiva vocês podem dispensar, entre aspas, né? Porque é só leitura e escrita. E muitas vezes você pode ser um B2 na leitura e na escrita, mas não ser na parte de audição e na parte de fala, né? Sim, Por eu isso, acho que quando a gente faz a prova de tô proficiência, naquele nível assim, ó, tô naquele nível, pelo que eu vejo, assim, aquele inglês mais, o gringo falando mais devagar, e aquele inglês mais básico, eu entendo, consigo responder, né? Levar uma conversa assim, né? Porque eu já até encontrei um americano aqui no zoológico aqui em Brasília, que estava namorando com um colega meu, conseguia conversar com ela e tudo assim. Mas ela tendo aquela paciência, né? Não tá naquele no teste é outra coisa, né? O teste a pessoa vai dar uma moleza, né? Fala rápido e não pode voltar para ouvir de novo, aí é outra coisa, né? Dificulta, né? Usa palavras mais, por exemplo, um vocabulário mais voltado para alguma coisa. Agora que eu estou estudando mais vocabulário voltado para reuniões, eu estava estudando mais voltado para o hospital, conversas diárias, tipo restaurantes, compras, essas coisas. Agora estou focando mais na parte de reuniões, meetings, né? Parte mais claro. de meeting, né? Meeting conversation, né? Claro, claro. E o Uniclex, como não cai a parte oral e auditiva, como eu falei, é um pouquinho mais tranquilo. Mas, gente, enriqueçam o vocabulário de inglês de vocês, como o André mesmo está dizendo. Porque quanto mais inglês vocês souberem, mais rapidamente vocês vão conseguir ler aqueles imensos casos clínicos que eles dão, né? Porque você tem que ler o texto e interpretar o texto. Na nossa língua é moleza. E mesmo assim, já é difícil para poder responder as questões. Agora, imagine em inglês, né? Então, É, enriqueçam o vocabulário de vocês antes de tentarem fazer a prova. Nós, como assessoria, estamos do lado de vocês o tempo todo. Temos uma equipe de coaching que acompanha vocês e vai aconselhando, né? Como também fizeram com a André, a nossa coaching, a Luciana, e vai aconselhando e observando o processo de vocês. E só liberamos vocês para poder fazer esses exames quando temos uma certa segurança de que vocês vão conseguir a aprovação. Essa é a grande vantagem de fazer com uma assessoria, né? Porque tentar sozinho é possível. Eu admiro quem consegue, mas não é fácil, né? Agora, com assessoria, não é que seja mais fácil, mas pelo menos tem um acompanhamento ali te dando uma direção. Você não está sozinho, né, André? ajuda muito, porque quando eu estava fazendo os testes lá na plataforma do Arte, né, eu estava só very high, comecei. Você pode começar até a achar que já passou, né? Começar a não estudar tanto, não prestar atenção tanto. Ah, já passou. Mas depois eu vi que não, aquilo ali é uma ajuda, é um preparatório, mas a prova foi mais difícil no meu caso. Então por isso Muita que ela coisa falava, você. tinha que ter a Luciana ficou sempre falando para mim que não tava, você vai fazer a prova quando tiver seguro, tipo very high, mas com 70, 80% de acerto, entendeu? Eu acho que ela estava certíssima, porque chegou lá a prova foi mais difícil. Se eu tivesse tido um very high ali com 60, 65, eu acho que não é suficiente, não. Aí nas últimas semanas já estava aí, era 70, 80, 70, 65 pelo menos. 60 já até aparece assim, borderline, né? Você já está ali na linha de você pode não ser aprovado. Claro. André, deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta da Valerie. Ela está perguntando se nós fornecemos as questões para estudos ou se tem que comprar na plataforma separadamente. Então, Valerie, eu dou reuniões informativas todos os dias, basicamente, eu ou um dos nossos assessores, explicando para vocês todos os detalhes do processo, tá? Essa live hoje é só para o André contar um pouquinho da experiência dele com o Eniclex para a gente, animar vocês, né, para verem que não é impossível. Tá aí um enfermeiro brasileiro com 2 empregos e conseguiu passar no Eniclex, mesmo com toda a Dois dificuldade, empregos, enfrentou. 2 filhos, Sim, como muitos colegas nossos, né, André, estão aí na luta também, mostrando um que é gatinho possível. para cuidar. Então, nós como assessoria
Estamos preparados para recebê-los em qualquer fase do processo e para ajudá-los em qualquer fase do processo. Em relação à NCLEX, nós temos um instituto próprio de ensino chamado Nash Institute, onde temos professores que dão aula de NCLEX para vocês, tá? Para quem começa, as aulas são uma vez por semana, com 2 horas de duração. Para quem já tem um certo nível de inglês, as aulas são 3 vezes por semana, com 2 horas de duração. Essas aulas são ao vivo, mas depois ficam gravadas numa plataforma digital para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem. E, logicamente, tem material em PDF para vocês baixarem, tem questões, né, de perguntas e respostas por cada módulo que vocês vão fechando. Então, isso é que o Nash tem para poder oferecer para vocês. E também temos o Saunders Book, né, o livro digital, com cerca de mais de 1.000 páginas aí, cheio de questões para vocês treinarem, e a plataforma Art Review, tá? Tudo incluso para vocês dentro desses serviços que o Nash oferece, tá? Então, vocês podem comprar por separado? Sim, mas nós indicamos que vocês peguem o combo porque sai muito mais, economicamente falando, interessante para vocês. Então, assistam uma mentoria comigo, tá? Se a Valerie, no caso, ou os demais, tá? Me mandem uma mensagem, se quiserem, pelo direct aqui, que eu passo o link para vocês, coloco vocês nos nossos grupos de WhatsApp. Então, assistam uma mentoria, né? Uma reunião informativa, onde nós explicamos todos os detalhes do processo, desde o inglês hot dog, para quem está começando agora, até a chegada ao sponsor. Ok, Valerie? Em relação ao NCLEX, acho que eu te respondi, né? Se não tiver ficado muito claro, me manda a pergunta de novo que eu te respondo de novo, mas te convido para poder participar de uma reunião conosco. Ok? Bom, André, já estamos fazendo quase 1 hora de live. Vamos terminar por aqui, para não ficar tão maçante, senão o povo não aguenta, né? Hoje é véspera de feriado. Essa foi ótima reunião. Passou rápido o tempo. Pois é, te falei que passa rápido? Passa rápido. Gente, essa live vai ficar gravada para vocês assistirem depois, compartilharem com os colegas de vocês. Vamos divulgar, porque eu acho que todos os enfermeiros têm que saber dessa oportunidade em todos os cantos do país. Ok? André, agora para poder finalizar, deixa aí uma mensagem final para a gente, né? Alguma coisa que você queira falar. Abra o seu coração como enfermeiro brasileiro no processo, né? Fala aí um pouquinho com a gente aí, uma finalização aí. Eu quero desejar boa sorte a todo mundo e dizer para se esforçarem. E assim como eu vou começar agora uma nova etapa, para quem ainda vai fazer o NCLEX, desejo boa sorte, seguindo essas orientações aí e o cronograma de estudos. Vão conseguir passar também, tenho certeza. E quero encontrar todo mundo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Fazer amizades também com os colegas aí, quem quiser conversar comigo, adicionar no Instagram. Estou aberto para responder perguntas, conversar também. Boa sorte para todos. Eu vou deixar disponível o teu nome ali, tá, no Instagram, porque o pessoal só clicar ali e já entra direto no teu perfil. Aí quem quiser falar com o André, gente, manda mensagem para ele no direct, que ele é gente boa dessa, tá aqui, ó, plena véspera de feriado, dando entrevista pra gente. Podem perturbar que ele responde. Prazer. Bom, então vamos lá, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu sei que é véspera de feriado, muita gente entrando e saindo, mas não se preocupem, como eu falei, a live vai ficar gravada no nosso Instagram e também depois vai estar no nosso canal no YouTube, tá? Agradeço a atenção de todas. André, te agradeço de coração a tua disponibilidade, né, a generosidade de estar aqui com a gente hoje, compartilhando com os colegas um pouquinho da tua experiência, né, e dando esse feedback pra gente de que realmente é difícil, mas não é impossível, né? E como eu falo sempre, fazer um mestrado, fazer um doutorado, uma pós-graduação também não é fácil, um concurso público. E nós fazemos, né? Qual é o medo do enfermeiro aí? É o inglês, cara. É o inglês. Mas a gente consegue vencer isso também. Dá conta de vencer isso aí também no inglês. Claro. Afinal de contas, nada é fácil para enfermagem, né, gente? Por que isso seria? Nada é fácil para a gente, né? Bom, então te agradeço, André, novamente. Obrigada pela generosidade de estar aqui conosco. E vamos seguir te acompanhando na sua evolução, com certeza. Em breve te convidando novamente para poder falar sobre o exame de proficiência, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, em breve, se Deus quiser. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Um excelente feriado, bom final de semana e espero vê-los em breve em mais uma live. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, André. Bom final de semana, boa noite. Obrigada.